Apresentando o vídeo o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. O assunto desse vídeo é bem curioso. É para você descobrir qual foi a melhor fase da sua vida. É uma curiosidade, não é? Eu encontrei na internet sobre esse assunto e achei que é bem importante você ficar sabendo qual foi o momento mesmo da sua vida que foi o mais feliz até então, não é? Presta atenção, depois eu vou dar o meu ponto de vista, explicando o que eu acho, e vocês já vão entender. Eu só não sei se vão concordar comigo ou totalmente com essa explicação que vocês vão ver agora. Assiste aí. Qual a melhor fase da sua vida? A melhor fase da vida é o presente. Ela é definida pelo autoconhecimento, quando paramos de viver para agradar expectativas externas e agimos com autonomia e amor próprio. Estudos indicam que, retrospectivamente, muitos consideram a faixa dos 30 a 34 anos como a mais feliz, mas a maturidade e o desapego permitem viver plenamente em qualquer idade. Como identificar sua melhor fase? 1. Foco no agora. Entender que o momento presente é o único sobre o qual você tem controle total, tornando-o mais valioso. 2. Autoconhecimento. A melhor fase começa quando você desenvolve uma mentalidade equilibrada, diminuindo queixas e valorizando conquistas. 3. Desapego e liberdade. Viver com menos pressão por aprovação alheia e mais felicidade interna. E 4. Equilíbrio na maturidade. A vida adulta, apesar das responsabilidades, oferece mais liberdade de escolha do que a infância ou a adolescência. Dicas para valorizar qualquer fase. 1. Defina objetivos. Tenha metas claras para a vida profissional e pessoal. 2. Cuide da saúde mental. Observe seus pensamentos e cuide do seu bem-estar emocional. E 3. Planejamento financeiro. Manter as contas em dia reduz o estresse. A ideia de melhor idade é uma construção que pode ser aplicada a qualquer momento em que você decide ser feliz e valorizar as conquistas atuais. Até breve, pessoal. Bom, a impressão que dá é a seguinte. Geralmente essas pessoas que abordam esse assunto parece, do meu ponto de vista, que eles acham que aquela situação de e eles foram felizes para sempre, ou disse também que o melhor momento da gente, a melhor fase, é o momento atual, ou também é aquele tipo de pessoa que acha que o melhor momento ainda está por vir. Estão entendendo? Dá essa sensação dessas três situações que eu abordei aqui. Mas vejamos, vamos raciocinar. Eu vou me usar como exemplo, não é? Para a gente poder destrinchar sobre esse assunto. Eu tenho uma memória muito boa, não é? Eu sou o filho mais velho aqui de casa, né? São 3 filhos. Eu, por exemplo, sou quase 5 anos mais velho do que a minha irmã mais nova daqui de casa, e sou quase 3 anos mais velho que o meu irmão, ele é o do meio. Eu me recordo de tudo nessa fase, eu me recordo inclusive de coisas eu no berço, para vocês terem uma ideia. Então essa primeira fase foi uma fase muito feliz para mim. E posteriormente, as brincadeiras entre eu, o meu irmão e a minha irmã, e a presença constante da minha mãe, também foram momentos muito felizes para mim, do meu ponto de vista. Depois, a partir dos 12 anos, que eu comecei a praticar artes marciais, também foi outro momento marcante para mim, porque salvou a minha vida. Porque eu tinha aquela obrigação na minha mente de proteger a minha família, já que os meus pais eram separados.
então eu era o mais velho, eu me sentia o homem da casa. Então me ajudou muito isso. As artes marciais me ajudaram muito, porque hoje em dia tem um tal de bullying, não é? Naquela época tinha esses imbecis que faziam isso também. Eles faziam bullying e, com muito carinho, recebiam uma surra. Era basicamente assim. Era lindo, muito formidável. Então ninguém me enchia mais o saco e eu conseguia proteger também os meus irmãos e a minha mãe. Aos 17 anos, eu comecei a tirar segurança, devido aos meus talentos em artes marciais. Mas esse não foi o meu primeiro emprego. Eu comecei a trabalhar, se eu não me engano, vendendo picolé para uma prima minha. Picolé e sacolé, em partidas de futebol, do time aqui da minha região, não é? Posteriormente, comecei a vender pipoca, salgadinhos e maçã do amor, nesses carrinhos que tem de um primo meu. Também trabalhava como ajudante de pedreiro. Gente, eu trabalhei bastante, fiz muitas coisas, tá? Essas coisas que eu fiz eu me recordo, mas não com tanta saudade. A parte que eu comecei a trabalhar como segurança, eu gostei. Eu gostava. E paralelo a isso, eu comecei a trabalhar num supermercado em Campos, aqui do lado, município vizinho ao meu município. Na verdade, eu nasci em Campos, mas moro no município vizinho, né? São João da Barra. E nesse emprego, que para mim foi o primeiro de carteira assinada, é algo marcante para mim, porque foi lá que eu conheci o meu primeiro amor e o único, não é? Foi um amor correspondido, e lá eu comecei a trabalhar como embalador. É aquela pessoa que fica embalando as compras dos clientes, e ela era a caixa. Inclusive tinha até uma briga das caixas que queriam a minha presença, não é? E olha que eu nem era bonito. Eu acho que eu tenho uma foto, vou mostrar para vocês aí. Vou ver se eu acho aqui e mostro para vocês. Mas eu fazia muito as embalagens, né, das mercadorias no caixa dela. Ela gostava. E foi muito bom. E tinha outra coisa interessante nesse serviço, que os gerentes sabiam que eu tinha um serviço paralelo de segurança, segurança particular. Então, quando os seguranças faltavam, lá tinha segurança, mas era chamado de fiscal de salão. Aí eu trabalhava também quebrando, né, o galho, substituindo os faltosos como segurança, fiscal de salão. E também eles sabiam lá na direção que eu fazia locução. Então, quando o locutor da loja faltava, ninguém tinha coragem, não é, de pegar um microfone e sair falando, andando pelo supermercado, né? E eu, tanto faz, eu não estou nem aí, eu não tenho vergonha, não tenho essa timidez que a maioria das pessoas tem. E eu saía falando, as melhores promoções você encontra aqui no Ronset. E quebrava esse galho também. Posteriormente, eu fui promovido, eu fui para a balança. Eu pesava os frangos, né, os gelados, os frios, as coisas frias. Era ao lado do açougue e da padaria. Então eu tinha que vestir uma japona para entrar no frio, né, naquela câmara, aquelas geladeiras gigantes, não é, que tem em vários supermercados aí, e eu tinha que entrar nessa parada. Com o tempo eu fui entrando sem aquele negócio mesmo, porque era muito quente e dava choque térmico. Eu sempre ficava resfriado, mas aí entrei normal mesmo. Falei, larga isso, vou entrar assim mesmo. Aí parei de ficar doente. E sempre quando tinha eventos no Ronset, festas, vinham empresários, não é? E quando eles vinham, e tinha que ter um segurança particular para cada um deles, sempre quem era chamado era eu. Aí eu ganhava um extra, trabalhando também como segurança. Foi uma fase muito boa da minha vida. Eu tenho muita saudade. E do fundo do meu coração foi o melhor emprego que eu tive. E olha que eu tive outros empregos que eu ganhava muito mais. Eu já vou falar aqui para vocês.
Depois desse emprego, eu fui um dos primeiros funcionários do Superbom. Eu inaugurei a primeira loja. E a minha experiência, assim, de saber organizar as coisas e tal, e tem um parentesco também da minha mãe com os donos desse supermercado, né? É uma rede enorme agora que tem aqui. Agora não, né? Já tem anos isso. A primeira loja eu ajudei a montar, né? Organizar, eu fui um dos primeiros contratados. Saindo do Ronset, com a minha experiência lá, foi um emprego legal também. Esqueci de falar do emprego bom. Administrei uma locadora de veículos. Ganhava tipo uns 15 mil por mês e também fui locutor de FM, segurança da prefeitura e da fiscalização e postura. Depois disso aí, os momentos felizes que eu me recordo, eu estou falando para vocês aqui, explicando como você tem que pensar para você saber quais são os momentos bons para você. Os outros momentos foram o nascimento da minha filha e também o nascimento do meu filho. Também foi marcante para mim o nascimento do meu sobrinho e da minha sobrinha, que também era minha afilhada. Também foi marcante para mim os nascimentos de outros afilhados que eu tenho. Outra coisa marcante foram os filhos também de alguns primos que eu tenho, que eu considero muito. Então foram momentos marcantes para mim. E para finalizar, um dos mais marcantes, que foi o nascimento da minha neta Laura Sofia. Quer coisa mais marcante do que isso? Ser avô? O que eu estou querendo dizer com isso? Que não se engane, esse negócio de eles foram felizes para sempre não existe, porque no final todo mundo morre. Então não tem como você ser feliz morrendo. Estão entendendo? A felicidade são momentos que a gente tem durante a vida. Presta atenção. Durante a nossa vida nós teremos momentos bons e momentos ruins. É claro que se tiver mais momentos bons, você vai se sentir muito mais feliz. Concorda comigo? É basicamente isso. É claro que algumas pessoas têm mais sorte e têm mais momentos bons. Aí dá aquela impressão que a pessoa é feliz o tempo todo, não é? Mas é basicamente isso. Agora, você que vai descobrir quais foram os momentos que foram mais felizes para você. Nessa explicação falou também que o momento atual é o momento mais feliz. Aí deu aquela sensação de que ficou subentendido que a felicidade vai ser melhor no futuro, no momento para frente. Estão entendendo? Pode ser que sim e pode ser que não. É isso que eu estou dizendo. Quando você fica aguardando a felicidade vir para a sua vida, você não aproveita o momento atual. E o segredo é justamente esse: você aproveitar os momentos felizes que você tem. Esses momentos que você vai aproveitar serão os melhores momentos da sua vida, porque é no plural, não é um momento feliz ou um momento mais feliz. É isso que eu estou dizendo. E muitas pessoas se prendem nessa sensação de encontrar a felicidade eterna, e isso é impossível. Porque acontecem coisas em nossas vidas ruins e que podem dar aquela sensação que você está sendo castigado, que você nunca vai ser feliz, e etc, e etc, e etc. É isso que eu estou dizendo. Agora, eu não aguardo, eu não penso. Antigamente eu pensava nisso. Um dia eu ainda serei feliz. Nessa situação, no trabalho ou no amor, eu pensava isso. Hoje em dia eu não penso em mais nada disso. Porque tem coisa que eu não acredito mais. Tem situações que eu deixei de acreditar. Justamente com relação a pessoas. Deixei de acreditar. Mas é normal isso, é comum para mim. E também não me causa estresse, não. É tranquilo, da minha parte pelo menos. Tem gente que fica chateado e pode ficar nervoso, não é? Mas não é o meu caso. A sensação que eu tenho no momento atual
é que eu ainda estou cumprindo uma missão que eu tenho para cumprir. Estão entendendo? Eu sei qual é a missão e estou cumprindo. No momento que eu conseguir cumprir essa missão, se eu não tiver outra missão, é o momento que eu posso dizer que fiz o que eu tinha que fazer. Eu já fiz tudo que era necessário que eu fizesse nessa vida. É basicamente isso. Agora, mais uma vez, aproveite o momento em que você se encontra. Se for um momento ruim, tenha calma, tenha fé, não perca a fé, porque quando a gente perde a fé, piora, dificulta o problema que a gente tem. Porque a fé remove montanhas, não é verdade? Então, quando você tem fé, as coisas podem melhorar. Basta você ter fé. Sem fé, não consegue nada. Então, se tiver num momento bom, aproveite esse momento. Quem sabe esse momento não dure por muito tempo. Então, tente aproveitar. Nunca pense que vai vir algo melhor. Aproveite esse algo bom que você tem nesse momento. E mais uma vez, não desanime. Tem um ditado que diz que brasileiro não desiste nunca, não é? Eu acho que toda a raça humana deveria ser assim. Muitos são, na verdade. A gente não pode jogar a toalha. A gente tem que seguir em frente, mesmo que tenham momentos desagradáveis, mesmo que tenham momentos ruins, mesmo que apareçam pessoas malignas em nosso caminho, atrapalhando o nosso percurso, não é? Mas é assim mesmo, é normal. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado algum de vocês aí que pode estar passando por algum momento ruim. Não desanime, confie em mim, eu estou falando isso para vocês porque a gente escuta cada história que deixa a gente triste. Não fique triste, a vida é assim mesmo. Uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo de vida é que a gente não pode obrigar ninguém a amar a gente. A gente pode dar motivos para as pessoas gostarem da gente, para as pessoas amarem a gente. Mas a gente não pode obrigar ninguém a amar a gente. Tem que ser algo natural. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.